E aí, Reclamers, tudo bem com vocês? Estamos chegando na área, hein? Isso significa que está chegando junto com a gente muito conteúdo bacanérrimo sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Então se liga só o que eu trouxe para o programa de hoje. No nosso quadro Líderes Criativos, temos uma conversa com o Aron Sutton, diretor criativo da Agência África, falando sobre a importância da criatividade em tempos de excesso de conteúdo digital. O Prêmio Caboré 2021 começou e o Reclame traz entrevistas exclusivas com alguns dos indicados deste ano. Dentre eles, um papo com o Rafael Coca da Spark, que concorre na categoria Serviços de Marketing. E conversamos também com o time da Avon, que concorre na categoria Anunciante. No nosso quadro Líderes Criativos de hoje, o Aron Sutton da África bateu um super papo com a Rafaela Brito e contou como faz para se manter criativo e, claro, como faz para inspirar o seu time a manter a criatividade sempre lá em cima. Olha só, gente, aqui no Reclame nós temos a sorte de conversar com os melhores criativos das agências brasileiras. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos bater um papo com Aron Sutton, da Agência África. Tudo bom, Aron? Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Você tem toda uma história na publicidade, né? O que mudou na criatividade quando você começou e agora? Eu acho que a mídia mudou muito, né? A gente tinha talvez o papel da mídia ele era muito mais definido de uma certa maneira. Então, você tinha 5 canais de televisão, você tinha 3, 4 jornais, você tinha outdoor, você tinha as emissoras de rádio. Hoje você tem um universo gigantesco. Além de tudo isso, você tem todo o digital, que aí é um mundo, outro mundo e muito mais aberto, muito mais amplo. Você tem conteúdo, você tem entretenimento. Então, acho que mudou nesse sentido, que a gente tem que ser mais... O criativo tem que ser muito mais polivalente, assim, né? E ao mesmo tempo, acho que os recursos da tecnologia, acho que a gente se adapta, né? Ajudaram? Eu acho que tem alguns momentos que eles ajudam. Uhum. Em alguns momentos eles atrapalham, porque a quantidade de informação, às vezes, ela é boa. Mas, às vezes, essa quantidade de informação, ela inibe um pouco o fazer diferente que a gente estava falando. Uhum. Porque você vê tanta referência, você tem tanto estímulo diferente que você acaba, sem querer, usando esses mesmos estímulos em alguma coisa. Então, você repete sem querer fórmulas. Quando a gente tinha menos informação, eu acho que, de uma certa maneira, a gente ficava um pouco mais carente. Isso era bom, né? Forçava a mente. Exatamente. A gente ficava com... Essa folha em branco era branco mesmo. Uhum, não tinha para onde correr. Exatamente. Mas assim, a criatividade para a África tá uma coisa muito, né, forte. Até porque em Cannes vocês foram a agência mais premiada esse ano. Sim. Conta pra gente como anda a criatividade e os novos criativos na África. Bom, aqui, assim, a África nasceu, né, como uma agência com foco na criatividade, né? Ela sempre foi, ela sempre teve esse papel e o Gordilho tem isso mesmo, ele puxa o sarrafo da gente o tempo todo, né? Ele põe o sarrafo lá em cima e eu acho que a gente tem essa preocupação mesmo, a África tem que se superar sempre. Mas é muito legal isso, acho que tem um estímulo e acho que a África tem esse papel de se reinventar o tempo todo. Eu acho que esse ano em Cannes foi uma prova disso, assim. Você como diretor criativo, o que você faz quando a criatividade não vem? Então, eu tinha um antigo diretor de criação que ele falava o seguinte, ele me dizia assim, Aron, põe o texto para dormir. E aí no dia seguinte você vai lá e olha e vê se aquilo é bom ou não. Eu sei que às vezes a gente não tem esse tempo, mas eu tento sempre que possível fazer esse exercício. Então acho que tem um pouco disso, às vezes a gente tem que esperar um pouco as coisas acontecerem e por isso que o tempo é fundamental para a criação. O meu exercício às vezes é sair um pouco do assunto, né? Uhum.
não olhar o tempo todo para aquilo, assim, ficar o tempo todo tentando dissecar o problema, olhar para outras coisas, se inspirar em outras coisas. E muitas vezes esse estímulo aparece de lugares onde você menos espera. Então, acho que ter essa serenidade, vamos dizer assim, para ir buscar a ideia em outros lugares também é uma coisa que é válida. Você acha que o tempo é o inimigo da criatividade, principalmente na publicidade, com prazo, internet, tudo tem que ser super rápido? Eu acho que é preciso um tempo para errar. Eu digo sempre isso com as nossas equipes, eu falo muito sobre isso. A gente tem que ter uma margem de erro. Então, assim, você tem que fazer, olhar como é que ficou, não gostar, jogar fora, fazer de novo, porque esse processo ele vai amadurecendo o trabalho criativo. Acho que isso é fundamental. É preciso errar para você acertar depois. Hoje, você dá um Google e você descobre uma história incrível que pode te inspirar a criar uma campanha, num certo sentido. Então, isso é muito bom. Mas, por outro lado, é aquilo que a gente estava falando, assim, esse acesso à informação, às vezes ele pode ser prejudicial. Você acha que acaba virando uma criação vira resquício de outra criação e vira essa bola de neve? Acho que você tem, acho que a fonte de informação para todo mundo é a mesma. Né? E aí fica difícil inovar. Exatamente. Então você tem uma mesma fonte de informação e todo mundo acaba meio que caindo um pouco sem querer. De novo, não acho que se faz isso propositalmente, mas você vê muitas campanhas similares hoje. É legal você procurar em outros lugares além do Google, né? E onde você busca inspiração? Putz, então, acho que de tudo, né? Eu gosto às vezes numa série de TV, às vezes num documentário eu posso achar alguma coisa interessante. Às vezes em conversas com amigos, histórias familiares, né? Dá um start. Às vezes a gente volta para algumas coisas assim antigas, né? Por exemplo, o Woody Allen durante muito tempo para mim foi uma inspiração. Você pode achar estranho, mas ele tinha pequenos esquetes, pequenas histórias ali que você olhava e você falava... Até hoje, você olha, né, os filmes dele e fala, é muito único. São incríveis, né? Como está a relação hoje dos clientes com a criatividade das agências? Eles estão mais exigentes, eu quero isso e ponto? Ou vocês têm a liberdade de falar, não, calma que eu vou te entregar o que você precisa? Não, eu acho que muitas vezes acontece... Eu acho que a gente tem um pouco esse papel de propor além do que o cliente imagina, né? Eu acho que assim, eu acho que nesse sentido os clientes estão muito abertos a essas provocações. Então a gente tem que ser meio provocador no sentido de mostrar alguma coisa que o cliente não imagina que ele precisa. Então esse é o papel mais difícil, eu acho, das agências, porque às vezes a chance da gente errar é grande, mas muitas vezes você tem que ser esse cara que incomoda, que questiona. Que sai da zona de conforto. Exatamente. Né? E os clientes estão abertos a isso. Acho que nesse sentido existe uma relação bacana. Né? Na África a gente sente bastante isso. Um dos maiores efeitos da pandemia foi o uso excessivo do digital. As pessoas ficaram muito conectadas. E elas começaram a exigir mais das marcas e da publicidade em si. Então, posicionamento, elas começaram a cobrar por ter mais tempo na internet, talvez. Como que vocês na África enxergam isso? Eu acho que hoje não tem muito como uma marca não entender o seu papel social. Acho que já vinha antes da pandemia. Acho que isso vinha antes da pandemia e se acelerou agora com todas as questões que a gente está vendo. Tem a questão da pandemia em si, do vírus, da contaminação, mas tem a questão da fome, tem a questão do meio ambiente, tem um monte de histórias relacionadas. E as empresas entenderam que não tem como só pensar em vender, ou pensar em lucrar, ou pensar em ter marcas de sucesso, ter a marca preferida, e elas precisam devolver alguma coisa para a sociedade. Ou devolver, ou se posicionar
de alguma maneira. A gente está vendo um consumidor que questiona muito isso também, que não aceita as marcas simplesmente pelos produtos que elas são, mas também pelo posicionamento que elas têm em relação à sociedade. Acho que é fundamental. É o consumidor que coloca novos padrões para a publicidade, né? Exatamente. Para a gente finalizar, o que você diria para um criativo que está começando a carreira? Eu acho que assim, por isso que eu digo que algumas coisas não mudaram muito da época que eu comecei. Eu acho que a grande palavra para mim é seja curioso, né? A grande expressão é seja curioso. Eu acho que se você tiver curiosidade, ela vai te levar longe. A curiosidade, eu acho que ela é talvez a grande mola propulsora da criatividade. Na hora em que você é curioso, que você quer descobrir a coisa, você vai pegar uma campanha, vai tentar entender o produto, vai tentar entender por que aquela marca defende aquela causa, e aí vai te fazer estudar e vai te fazer procurar isso. Assim, essa curiosidade, para mim, eu acho que ela é o grande elemento, a grande faísca que faz a gente ser criativo. Perfeito. Aaron, muito obrigada. Tá bom. Obrigado a vocês. Amei Foi poder ótimo conversar com você, tirar um pouquinho do que é a criatividade de você, de um diretor da África, que é uma das melhores agências do país. Obrigado. E eu espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Foi ótimo, agradeço. O papo foi super agradável. Obrigada. Muito legal. Obrigado. E o Caboré 2021 já deu a largada, hein, minha gente? E a Spark foi uma das indicadas na categoria Serviços de Marketing. E a gente bateu um super papo com o Rafael Coca, que é CEO e fundador da plataforma, e ele contou pra gente um pouquinho sobre as expectativas para esse momento. Bora ver? A ideia da Spark, ela surgiu quando tanto eu, que sou publicitário, quanto o Rafael Pinho, outro founder publicitário, nós trabalhávamos na Nine, fazendo gestão de marcas voltadas a entretenimento e esportes, junto do Marcos Boais. E naquele momento a gente começou a perceber que existia já uma demanda das marcas por pessoas produzindo narrativas nas redes sociais, mas a gente entendeu como publicitário que ainda estava faltando atender a essa demanda com esse viés de conteúdo e aplicando tecnologia. A Spark, a gente se posiciona como uma powerhouse de marketing de influência, onde o nosso propósito é desbravar o máximo potencial dessa disciplina para gerar valor para as marcas e para os creators. Nós hoje somos divididos em duas unidades de negócio. A unidade Lab, que é a unidade que oferece serviços de comunicação para as marcas, e a unidade Tech, que foi lançada esse ano, que é uma unidade onde a gente tem oferta de produtos de tecnologia também para as marcas e para creators. O grande diferencial é apresentar esse olhar de especialista, direcionando as marcas com melhores práticas, formatos, aplicação de tecnologia, uso de dados. Isso na questão de serviços. Quando a gente olha pelo lado de tecnologia, é levar as marcas às melhores plataformas tecnológicas para fazer marketing de influência. Bom, só nesse ano, até agora, foram mais de 100 marcas atendidas nesse formato de gestão de campanhas, mais de 400 projetos na rua, com mais de 1.200 influenciadores contratados. E a gente tem alguns cases de destaque, como por exemplo essa junção do Alok com o Grupo Petrópolis, trabalhando em prol de 3 marcas. A gente também tem casos como a Juliette, que sai do programa do Big Brother pedindo um Samsung e nós colocamos ela junto à Samsung. A gente teve, no Dia dos Pais, um caso que deu muito orgulho para a gente, de colocar o Thales, viúvo do Paulo Gustavo, para fazer um projeto para a Natura, falando sobre a sua relação com a paternidade. O Caboré, ele é o que a gente chama do Oscar da publicidade brasileira, um prêmio que tem mais de 40 anos. Portanto, a indicação por si já é um motivo de orgulho, é um reconhecimento dos nossos pares de mercado e isso tem muito peso. A gente entende que essa indicação, ela faz jus
ao que de fato foi um movimento de mercado nos últimos 2 anos, com o advento da situação pandêmica que todos passamos, mas que por consequência mudou os hábitos de consumo de mídia e de consumo de produtos das pessoas, e com isso o digital e por consequência os influenciadores tiveram um peso muito grande nas estratégias das marcas. Portanto, a gente entende que o nome da categoria ser serviços de marketing, ele está diretamente ligado ao serviço que o marketing, que os gestores de marcas mais recorreram ao longo dos últimos meses para trazer resultado. E isso coincide também com os resultados da Spark. A gente cresceu 120% esse ano, comparando o primeiro semestre de 21 com o primeiro semestre de 20. A gente triplicou o tamanho da nossa equipe, hoje passando de 150 colaboradores, 150 Sparkers focados em desenvolver o marketing de influência e prestar serviços de qualidade às marcas e aos creators. Esse ano marcou também a inauguração de 2 novos escritórios regionais, onde a gente chega a 9 escritórios. Então a gente brinca que também faz influência com sotaque, atendendo as marcas locais, bem como a nossa nova unidade de negócio Tech, focada na oferta de produtos tecnológicos. Então foi um ano marcante para a gente, que veio de muito crescimento e coroado com essa indicação agora numa categoria que a gente acredita ser a cara do que aconteceu no mercado esse ano. Intervalo, mas é super rapidinho, a gente já volta. A Avon foi uma das empresas que se destacou em 2021 e isso resultou na indicação ao Prêmio Caboré desse ano na categoria Anunciante. E a gente conversou com um time feminino que lidera a comunicação e o posicionamento da marca atualmente. Bora ver? A Avon é uma marca de 135 anos, é uma marca global, centenária e ao mesmo tempo com uma presença, uma relevância tão grande na vida das pessoas que todo mundo acha que a Avon é uma marca brasileira. E isso é incrível, né? Para a gente ter certeza de que ela realmente está presente com muita força na vida de gerações. Então, a Avon em 2021, desde o final de 2020, a gente já estava iniciando e a gente em 2021, a marca se reposicionou no Brasil. A Avon, ela é uma marca que tem propósito, que tem valores, que conversa com as pessoas e que tem coragem. E então fica muito mais fácil para a gente criar, né? A partir disso, eu acho que fica muito mais fácil da gente ser inspirado por histórias, né? Poder estar presente nas histórias das pessoas. Esse movimento, essa conversa que a gente está sempre disposto a colocar no ar, eu acho que faz com que as pessoas se engajem e olhem para a marca e para as nossas campanhas com vontade de participar. Então, a gente vê muitas... é quase como se a gente abrisse a conversa, né? É quase como se a gente colocasse ali todas as histórias que estão acontecendo hoje na sociedade na mesa. Então, a gente está falando muito de uma marca que, acima de tudo, ela quer, além de mostrar o que não se via como beleza, mostrar e celebrar essas belezas, a gente usar o papel da marca como um agente social de transformação. E além disso, né, eu acho que o principal dessa história toda foi a Avon ter se colocado como participante do BBB. E eu acho que isso fez com que a gente gerasse todas as conversas e fizesse diferença, impacto, tanto nos negócios quanto na sociedade. Além do reposicionamento, né, na verdade, iniciando um movimento maior, mais massivo do reposicionamento, a gente escolheu levar os produtos da marca para dentro de um reality. Isso foi muito profundo, muito desafiador, porque maior do que a gente dar visibilidade para a Avon, óbvio que era isso também, mas é um desafio e é um senso de confiança muito grande e você colocar os produtos sendo usados 24 horas, não tem roteiro, não tem como você controlar. E ali foi realmente a forma inovadora de mostrar para as pessoas o que a gente estava querendo dizer com esse chamado e esse convite, né? Olha de novo para essa Avon
digitalizada, para essa Avon que está trazendo inovação em produto, em serviço, em tecnologia, em ganhos para as suas representantes. Então, mostrar essa Avon que está muito ligada no que as pessoas cada vez mais precisam, né? Campanhas que a gente faz hoje para a Avon, elas querem gritar para o mundo, né? Falar sobre assuntos importantes, falar sobre conversas que estão acontecendo na sociedade, né? Romper tabus, né? Jeitos que a gente tinha de fazer propaganda, né? Então, assim, estar presente na vida das pessoas, nas conversas, nas pautas, né? Falar sobre beleza, mas sobretudo sobre as histórias das pessoas, eu acho que faz com que as pessoas se engajem com a marca e venham com a gente nessa história. É super legal a gente estar concorrendo à categoria Anunciantes do Ano, porque é um orgulho, depois de todos esses momentos que a gente viveu esses anos, né, os 2 últimos anos aí de pandemia. Então, assim, a gente está no momento de conquistas da marca, de reposicionamento de marca. Então, esse prêmio é muito importante para a gente continuar, né? Para a gente continuar nessa nossa história, continuar nessa nossa trajetória, continuar acreditando que as histórias que a gente quer contar aqui com a Avon realmente estão sendo relevantes para a sociedade como um todo. A gente está nessa categoria sobre de anunciante do ano, né? E aí a gente está falando de um retorno massivo à mídia, né? Então é muito emblemático isso acontecer já no ano do reposicionamento, no ano onde a gente volta com um investimento massivo em TV, em outros meios, e principalmente acho que a coruja ela vem dizendo, é um reconhecimento que a gente fica muito honrado de ter, justamente porque somente a indicação ela já é muito valiosa. Então isso é um reconhecimento para nós como companhia, né, como marca, como parceiros, as nossas agências, os nossos, não só o time, o projeto que nasce no marketing, na comunicação especificamente, mas é um projeto que envolve toda a companhia, né? Eu estou falando aqui de todas as áreas aqui de demanda, de planejamento de campanha, de oferta, de precificação, do e-commerce. A gente está falando do business como um todo e dessa conexão com a vocação da própria comunicação, que é realmente ser social. Ela é um agente de transformação interna no business, ela é um agente de transformação social. Então, unindo todas essas pontas aqui, é uma gratidão e uma honra imensa ter sido indicado, e a gente conta com o voto de vocês, conto com o seu voto. A Avon tá on no Caboré, vota, que a gente quer ainda continuar essa trajetória e tem muito mais chegando aí. Olha, espia, repara, tá tudo diferente. Avon tá on no Caboré, a gente sente seu voto na tela, brilhando com a gente. Vota, vota, vai! Na tela, no site, na rede, seu voto é Avon. Avon, me olha, me cara, repara, seu voto é Avon. Avon, na tela, no site, na rede, seu voto é Avon. Olha de novo pra Avon, ela tá on no Caboré. Bora votar! Pois é, gente, Reclame de hoje vai ficando por aqui. Curtiram o programa? Tava maneiro, né? Ó, quero agradecer a produtora Jamute, que mais uma vez serviu de cenário para nossa gravação, e agradecer a você pela companhia de sempre. Lembrando que a gente segue juntos nas nossas redes sociais. Um beijo. Fui. E feliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade. Nada inventar, se a reza é forte, você vai ver. E amanhã o lindo dia vai nascer. E amanhã o lindo dia vai nascer. Papapá, papapá, la 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 la, la 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 la, papapá. Pa, pa, pa.